Graça e paz, meus amados. Estamos novamente aqui para meditarmos na palavra do Senhor, amém? Pois Deus deseja falar conosco nesta hora, em que podemos usar todos esses instrumentos que Ele nos proporciona para levarmos a sua palavra. Eu quero trazer uma palavra que está no livro de Mateus capítulo 13, onde Jesus é questionado e ele fala a respeito do que o profeta Isaías havia falado para o tempo em que Jesus então responde para os seus discípulos. Versículo 14 e 15 nos diz assim: Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O que acontece? Jesus é questionado pelos discípulos por que Jesus falava só em parábolas. Então Jesus responde para os discípulos que para eles havia a condição de receber os mistérios, de conhecer, de saber os mistérios de Deus. Mas a eles, ou seja, ao povo que ouvia, não. Então o profeta Isaías, profetizou isso, declarou isso muito antes de Jesus vir ao mundo. E essa realidade então se cumpre aqui quando os discípulos questionam Jesus. E ele diz assim: nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Mas a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas percebe-se aqui que ele fala que eles ouviam, mas não entendiam. É fato, amados, isso é uma realidade. A gente percebe aí, há muitas pessoas de outras religiões que ouvem hoje a Bíblia através de uma pregação na televisão, no rádio, ou tem a oportunidade de adentrar uma igreja, mas infelizmente saem ou passam aquele momento sem compreender, sem entender o que realmente foi pregado, o que realmente foi ministrado ali. E se não houver a revelação do Espírito, o convencimento do Espírito Santo, não há conversão, não há cura de Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu estou trazendo essa palavra aqui agora, mas através dessa ministração o Espírito Santo vai falar muito mais ao seu coração que me ouve. Se você realmente deixar o Espírito Santo agir, então a obra vai se realizar, mas se não, você vai estar ouvindo sem entendimento. Mais uma oportunidade de ouvir sem entender, sem compreender. Isso é ruim, porque a partir do momento que a palavra ela é ministrada, ela não volta vazia. Então, se eu ouço, eu preciso procurar entender, compreender e obedecer, converter, para que o inimigo não encontre legalidade. Então, muitos ouviram Jesus falando e falando em parábolas, mas eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. E Jesus sempre era questionado pelos seus discípulos à parte para entender e compreender. E a eles Jesus então trazia o esclarecimento, porque quando Jesus subisse aos céus, então os seus discípulos precisariam ter mais entendimento, mais compreensão para pregar o evangelho e levar o evangelho às nações, O que não é diferente para nós hoje. O seu Espírito está aí à disposição de nos dar o entendimento dos mistérios da palavra de Deus, para que nós possamos estabelecer o reino de Deus àqueles que ainda não o conhecem. E ele ainda diz assim: ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Ou seja, amados, muitas vezes o agir de Deus está acontecendo diante dos olhos de muitas pessoas, mas elas não percebem. E é tão interessante olhar por esse ponto aqui, esse segundo ponto que ele faz o comentário, que dentro da igreja existem pessoas assim tão revoltadas, tão rebeldes, tão feridas, tão machucadas, ouvindo e vendo os sinais de Deus, mas não entendem
e infelizmente não percebe. Amados, se eu não for fiel no pouco, nas pequenas coisas, não adianta eu esperar grandes coisas para ser fiel ao Senhor. E quando se diz essa palavra, quando não é fiel no pouco, também não é fiel no muito, se pensa em dízimo, se pensa em oferta, mas não é. Essa palavra ela não vem principiando para esses objetivos. Ela vem no sentido de você ter uma vida que você é grata a Deus nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas que Deus está fazendo em sua volta. Se você não percebe, você não vai ser grato, você não vai demonstrar gratidão ao Senhor. E quando o Senhor fizer grandes coisas, você vai receber e vai curtir sua vida e não vai demonstrar gratidão. E como que nós demonstramos gratidão? Quando nós percebemos, recebemos, vivemos e compartilhamos aquilo que na qual então Deus nos concede pelo que os nossos olhos veem e pelo que os nossos ouvidos ouvem a respeito do seu reino. Então, amado, muitas vezes e praticamente hoje 90% das ministrações estão voltadas para as coisas dessa vida, para a prosperidade financeira, material. E não é assim. A igreja está cheia de pessoas doentes na alma e no físico, pessoas que infelizmente estão morrendo dentro da igreja. Porque infelizmente o sacerdote, aqueles que têm a incumbência de receber a revelação, ali o entendimento, a compreensão dos mistérios da palavra para poder levar para a igreja, está usando a palavra para distorcer a palavra, para fazer da palavra algo de benefício próprio. Amados, a gente que tem essa função de pastor, a gente ouve tanto de ovelhas, como a gente também tem a oportunidade de ouvir colegas comentando o que está acontecendo no meio dos nossos colegas de ministérios. Pastores e pastoras enfiando a mão nos dízimos, nas ofertas, sabe? Infelizmente, como diz a palavra, pastores que só sabem sugar de suas ovelhas, e as ovelhas estão feridas e como sem pastores. Amados, Deus vai cobrar isso. Pastores que não têm entendimento, não têm compreensão da palavra. Pastores forjados, de forma não sei, aonde não sei, e que se encaixa nessa condição. Eles ouvem, mas não entendem. Fecham os olhos diante de tudo que está vendo, porque não consegue perceber. E as coisas estão aí acontecendo em volta delas, em nossa volta, amados. Hoje, por aquilo que Jesus fez de romper o véu de cima para baixo, nós temos acesso, somos sacerdotes por Cristo Jesus para chegar diante de Deus. E você que está me assistindo agora, eu quero te dar um conselho: para de ficar aí na igreja que tem profecia, que tem revelação, para de ficar correndo atrás de profeta. Você vai perceber na Bíblia que Deus sempre levantou os seus profetas e enviou os seus profetas a quem Ele queria falar. Vai dobrar seu joelho lá no seu quarto, na sua sala, eu não sei onde é o seu lugar secreto, o seu lugar de intimidade, o seu lugar de momento com Deus, e pede a Deus para falar com você. Mas primeiramente vai ler a Bíblia, vai ter comunhão com a Bíblia, para que o Espírito Santo comece a te encher de compreensão, de entendimento, de discernimento dos mistérios da palavra do Senhor. Porque aí você não vai precisar do profeta homem, porque o profeta maior, que é Cristo Jesus, pelo seu Espírito, vai te dar entendimento e percepção do falar e o agir diante de Deus, diante dos seus olhos, diante da sua vida. Mas olha só o que ele continua dizendo: pois o coração deste povo se tornou insensível. Sabe o que acontece, amados? Jesus está pregando o evangelho o tempo todo. Estou aqui agora pregando o evangelho. Ele está pregando o evangelho através da minha vida, porque nós somos cristãos, pequenos cristos. Amados, como que é triste ver a insensibilidade do povo a respeito do evangelho, a respeito da palavra de Deus. As pessoas hoje não têm reverência, e quando ouvem, passa a ser não ouvir, mas um escutar, porque entra no ouvido e sai no outro. Porque o ouvir é mente, coração e prática, vida. Então, se as pessoas estão com o coração insensível, se tornou insensível, amados, um parêntese, tem tantas coisas hoje levando as pessoas a se tornarem insensíveis ao falar de Deus, ao agir de Deus em suas vidas, em volta delas. Elas estão tão insensíveis
devido à mídia, essa facilidade de comunicação, que é a internet, redes sociais. Antigamente era computador, depois passou para notebook, depois passou para tablet, agora se torna essa febre o celular. Todo mundo hoje tem celular, até criança, que praticamente nem sabe ler, compreender, entender as coisas, tem celular. Então as famílias hoje não se comunicam, os amigos não se comunicam, os funcionários não se comunicam. Tudo é face a face, porque tudo é por meio de um aparelho chamado celular. E com isso deixa de ser sensível, deixam de se reunir. Quando se reúne é como se não tivesse, porque eles infelizmente vivem seu mundo individual. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. E às vezes estão reunidos 5, 10 pessoas juntas ali, mas cada um com seu celular na mão, vivendo o seu mundo individual. Como que pode dizer que Deus está se manifestando ali? Estão se reunindo em nome do Senhor, em prol do reino, de aprender alguma coisa. Amados, dentro da igreja, as pessoas levando o celular em cima do altar, celular. Tudo agora tem que ter celular na mão. Tá certo que é um meio rápido, tantos aplicativos que te facilita hoje, por exemplo, para os instrumentistas. Hoje um tablet, um celular, condição para fazer uma mensagem, colocar ali em relação a papéis, essas coisas. Então, tem os prós e os contras, mas está se perdendo o equilíbrio. E com isso as pessoas estão se tornando insensíveis ao agir de Deus, ao falar de Deus, porque Deus se torna real, visível pelo seu agir quando nós estamos reunidos, porque nessa união, nessa reunião, Deus ordena a bênção. Mas se as pessoas estão sensíveis, como que vão poder ver o manifestar de Deus, entender, compreender e praticar? Não tem como, meus amados. Talvez você que está me assistindo aí, me ouvindo nesta hora, você talvez tenha esse tipo de prática, esse tipo de relacionamento com as pessoas. A gente precisa voltar àquele calor do abraço, de estar perto, sabe? Deixar de lado o celular, deixar de lado a mídia, mas estarmos juntos e descer o reino, atrair o reino para nós. Deixarmos essa insensibilidade, mas nos tornarmos sensíveis à presença de Deus, à glória de Deus no nosso meio. E muitas vezes as pessoas se encontram, se reúnem, mas não estão em união, e saem daquele momento vazio, talvez roubado pelo inimigo, até daquilo que tinha. Porque a Bíblia diz, guarda o que tens, porque até o que tens pode ser roubado. Será roubado. Então a gente vê hoje as pessoas invertendo todos os papéis, perdendo o equilíbrio, deixando de ser sensível. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E a Bíblia está deixando bem claro, por uma palavra de Jesus, que ele repete daquilo que Deus tinha falado por meio do profeta Isaías. O povo tem hoje os seus corações insensíveis. E olha o que ele continua dizendo. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Às vezes as pessoas estão, a palavra, ela principia rema para aquela pessoa, mas infelizmente ela trava. Olha o que está falando aqui, olha. Ouviram de má vontade com seus ouvidos. Elas até ouviram, mas infelizmente fecharam seus olhos. E com isso, amados, não recebem. Às vezes as pessoas estão ali, a palavra está sendo ministrada, ela está percebendo que a palavra é para ela. É uma palavra direta para ela. Mas ela não quer ser confrontada. Então ela se fecha para a palavra. Ela passa então a escutar e ir de má vontade. Amados, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra. E a palavra ela vem para consolar, confortar, edificar, exortar. Se essa palavra não opera dessa forma, então infelizmente
a pessoa vai viver como uma religiosa dentro da igreja. E eu falo que quem não trabalha, dá trabalho, não é verdade? E é o que tá a gente vendo aí muito dentro das igrejas. Ele continua dizendo assim: se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Ou seja, se o coração deles não fossem insensíveis, se eles não tivessem ouvido de má vontade, não tivessem fechado os olhos deles, era isso que aconteceria. Poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Olha isso. E eles se converteriam. E Deus os curaria. Jesus os curaria. Sabe por que o Senhor estava falando isso? Porque havia uma multidão de pessoas endemoniadas, de pessoas enfermas e com vários tipos de enfermidade. O Senhor estava falando, mas o coração deles era insensível. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas aqui os discípulos questionou, porque aquela multidão que estava ali, provavelmente o que dá a entender a palavra, que não houve ali o entendimento da palavra por ninguém que estava ali. Todos eles, aquele povo, a Bíblia diz que aquele povo tinha o coração insensível. E estavam ali ouvindo de má vontade. A gente tem aquele momento em que Jesus alimenta o povo, e o povo começa a segui-lo não por causa do reino, mas porque eles tinham sido alimentados. Amados, o que a gente percebe com isso? Que as pessoas só vão ao Senhor pelos seus próprios interesses das coisas dessa vida. E Jesus veio para manifestar o reino de Deus na vida dos homens. E nós continuamos no livro de Atos com esse mesmo compromisso, essa mesma responsabilidade de manifestar o reino através da sua palavra, pela unção do Espírito. Mas infelizmente nós estamos vivendo os últimos tempos, e tudo isso que nós estamos percebendo a respeito do povo, assim como Jesus percebeu naquela época, hoje se intensificou mais ainda. Está se tornando uma situação cada vez mais difícil de, infelizmente. Então, meus amados, em meio a esses 2 versículos, se você parar agora e fazer uma reflexão da sua vida, como que você está relacionando com Deus e as pessoas? Porque o nosso relacionamento com Deus se mostra verdadeiro diante de nós quando nós também nos relacionamos bem com as pessoas. Como você está? Como você está vivendo com Deus? Você tem recebido de Deus? Do reino dele? Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando do reino dele, que é o poder da sua palavra, que é a unção, que é o fruto do Espírito, que são os dons do Espírito. Como você está? Se você está indo na casa do Senhor porque você só quer que Deus resolva as coisas na sua vida que pertencem a essa vida, ou você vai porque você está com sede de Deus, da presença de Deus? Sabe uma coisa que nós perdemos nesse último século, como essência de igreja, de povo de Deus? É a falta de viver um relacionamento no templo para Deus. As pessoas, elas hoje, a maioria delas, elas não vão ao templo para adorar a Deus. Elas vão para pedir a Deus. Elas não vão para sentir a presença de Deus. Elas vão pedir a mão de Deus em seu favor. As pessoas entram no templo de forma irreverente. E o livro de Eclesiastes fala assim: guarda teu pé ao entrares na casa do Senhor. Eu não consigo entender, amados, as pessoas que vão para a igreja para bater papo, para desfilar uma roupa, para observar a vida dos outros, para ficar falando da vida dos outros. Eu não consigo entender esse tipo de relacionamento com o templo. O templo é um lugar sagrado porque reconhecemos aquele lugar como lugar da presença de Deus, mas toda vez que fala Deus está neste lugar, eu não consigo ter paz de receber aquilo, quando realmente eu não consigo
Mas não é. Aí vai falar, mas às vezes é problema com você, pastor. Amados, eu não sou perfeito. Tem vezes que eu vou pro templo chateado, eu vou triste. Isso já é uma forma do inimigo tentar me impedir de sentir a presença de Deus, porque eu tenho que ir adorando, eu tenho que ir cantando, eu tenho que ir alegre, independente da circunstância. Mas infelizmente, com tantas situações que a gente vê, igual por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor uma igreja que tem aí um grande espaço, às vezes até galeria, como eu sei que tem. Aí tem um irmão lá embaixo, na frente do altar, cheio da presença, cheio da vontade de Deus. Tem um outro lá embaixo, na parte de trás, quase perto da porta. E tem um outro lá na galeria. Eles estão reunidos. Eles estão no mesmo lugar. Mas eles estão reunidos, porque reunido é estar em círculo, é estar junto, é estar próximo. Estarem próximo. É sentir o calor do corpo um do outro, como Jesus fazia com seus discípulos, sentava para ceiar com eles, para estar com eles. Isto é estar juntos. Então, se você vê esses pontos distantes dentro da igreja, e às vezes diz Deus está neste lugar, numa igreja com mais de 100, 200 pessoas dentro daquele templo, e quando você olha para um lado, um está conversando com o outro está mexendo no celular, o outro está voando. Como que Deus vai se manifestar num lugar como esse? Então aqueles que estão com sede, eles encontram, às vezes, até dificuldade de conseguir atrair o reino de Deus para si. Sabe por que eu estou trazendo isso, amados? Porque hoje o povo se tornou insensível a respeito do templo. Porque em suas casas praticamente não tem aquela comunhão de orar junto, de buscar junto um mesmo propósito, para uma mesma causa. Infelizmente, os próprios lares, até por questão de redes sociais, está um lar dividido. Mas quando se tem a oportunidade de estar no templo, como tem muitas igrejas que tem mais de 2, 3 cultos durante a semana, você não vê o povo ali com aquela sede. Eu li um livro do Tommy Tenney, Caçadores de Deus, e se você nunca leu, busque ler, tem como baixar na internet. Você vai ver lá por que eu estou trazendo isso a respeito da presença manifesta de Deus, meus amados. A Bíblia disse que se eles não tivessem tido o coração insensível, não tivessem ouvido de má vontade, não tivessem fechado os seus olhos, se assim não fosse, eles poderiam ter seus olhos abertos, seus ouvidos atentos, receber no coração, e então eles se converteriam e eles viveriam a glória de Deus, a cura de Deus. Nós precisamos mudar a nossa conduta para atrairmos a presença de Deus. Eu falo isso, amados, com muito temor no meu coração, porque eu já tive essa experiência de reunir com as pessoas sedentas, e juntos buscarmos a manifestação da glória de Deus e vermos a glória de Deus na vida dos irmãos. Curas sobrenaturais, coisas, milagres, a cura na alma. Era coisa gloriosa, coisa gloriosa. Hoje eu sinto saudade disso, amados. Aquelas pessoas daquela época, cada um teve a sua oportunidade de vida, como eu também tive, constituí família, mudei de bairro. Mas eu sinto vontade, eu tenho vontade de voltar a realizar as vigílias e trazer de volta aquelas pessoas daquela época para a gente ter uma oportunidade, mais um tempo de oportunidade de buscar a Deus como a gente buscava naquela época. Se você que me assiste nesta hora tem seu coração insensível ao falar e agir de Deus, muda a sua conduta. Se você sabe de alguém que precisa ouvir uma palavra como essa, envie esse vídeo para ela. Não se esqueça, inscreva lá no nosso canal. É um novo canal agora. Passe para as pessoas que você conhece, que sabe, que se inscreveram no canal anterior. Ele continua ativo, mas eu não estou postando lá mais. Prega o evangelho junto comigo. Eu tenho lá, esse canal não é para ganhar dinheiro, amados, não é para isso, não é para adquirir, não, é com a oportunidade de pregar o evangelho. Vamos pregar junto o evangelho. Amém? Estamos juntos
na propagação do reino, para a glória do nome do Senhor. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe.